Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, continuando com a prova da FUVEST de 2014, essa questão aqui que mais parece uma questão de matemática, questão 8 diz, analise o gráfico abaixo, e ele tem aqui razão, anota isso aqui que é muito importante, razão entre os sexos das pessoas com AIDS de acordo com o ano de diagnóstico no Brasil de 1986 a 2008. Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar corretamente que, letra A, no período de 1986 a 2001, é daqui até aqui, o número de pessoas com diagnóstico de AIDS diminuiu. Primeira coisa que se faz é olhar, ver que está caindo, marcar essa daqui para a próxima questão sem nem perceber que esse gráfico não fala do número de pessoas. Ele não está falando do número de pessoas. Eu não faço a menor ideia de quantas pessoas tinham AIDS em cada um desses anos. Não dá para saber, porque o gráfico é sobre a razão entre os sexos, ou seja, eu pego o número de masculino dividido pelo número de feminino e aí eu vou ter um número. Esse número é o número que está aqui no gráfico. O que ele está mostrando é, em relação às mulheres, né, a proporção de homens foi diminuindo, ou ao contrário, em relação aos homens, a proporção de mulheres foi diminuindo. Agora, o número total de pessoas não dá para saber. Letra B. No período de 86 a 2001, o número de homens com diagnóstico de AIDS diminuiu. Ah, foi isso que você acabou de falar. Não, não foi. Tá? Não foi. Imagina o seguinte. Por exemplo, só para a gente imaginar isso aqui. Aula de matemática não é bem a minha praia, né? Mas imagina que você tenha 100 homens com AIDS para cada, sei lá, 50 mulheres. Qual é o número que vai sair disso aqui? O número que vai sair disso aqui vai ser 2. Então eu vou lá no meu gráfico e vou colocar a barrinha do 2. Muito bom. Agora imagina em um outro ano eu tenha, não sei, 300 homens para cada, sei lá, 200 mulheres. Tá? Num outro ano eu tive essa proporção, 300 homens e 200 mulheres. O número aqui vai dar 1,5. Na hora que eu dividir isso aqui vai dar 1,5. E aí eu vou ter um gráfico mais ou menos assim. Vai estar menor aqui. Aqui era 2, aqui é 1,5. E se eu tivesse num outro com, sei lá, se eu tiver 400 para 300, vai dar alguma coisa em torno de 1,3. Vai estar menor aqui. 1,3. E se eu tivesse, sei lá, 500 para 500, o resultado ia ser 1. E você ia ter um gráfico que vai diminuindo. O gráfico vai diminuindo, mas os números brutos de ocorrência, a quantidade de pessoas, tanto no masculino quanto no feminino, vem crescendo nesses dados aqui que eu acabei de inventar. Isso aqui não é dado real nenhum, eu estou inventando isso aqui. Tá? Então, só para mostrar que eu posso ter a proporção diminuindo ao longo dos anos, mas ainda assim o número total pode aumentar de um ou dos dois. Tá? No caso, eu aumentei dos dois, só para botar a coisa mais do contra possível. Tá? Então, não dá para dizer, olhando para esse gráfico, nada a respeito do número bruto de pessoas de um sexo ou de outro que tinham diagnóstico de AIDS naqueles anos. Então não dá para dizer. Apareceu a palavra número, você já sabe que não dá para ver. O número de homens com AIDS diminuiu? Não dá para saber. Homens e mulheres ocorrem com frequências iguais. Se eles ocorressem com frequências iguais, qual que seria o resultado? Seria 1. E aqui você vê que na verdade não. Tem aqui o mais próximo de frequências iguais foi esse 1,4 aqui em 2005. Não ocorrem com frequências iguais, homens têm mais AIDS do que mulheres no Brasil.
Entre pessoas com diagnóstico de AIDS, o número de homens e mulheres permaneceu praticamente inalterado a partir de 2002. Olha, de 2002 para cá, tá aqui todo mundo igualzinho, praticamente não mudou. Vamos marcar essa? Não! Por quê? Porque o número de homens e de mulheres permaneceu praticamente inalterado. Eu poderia ter 200 para 200, aí depois eu teria, né, proporção 1. Aí depois eu teria 400 por 400. Ainda a proporção 1. Eu posso ter 1000 por 1000. E a proporção ainda é 1. Tá mudando? Tá mudando muito. Vai que no outro ano eu só tenho 2 e outro 2. 1. Mudou? Mudou. Não precisa ser só subir, pode descer também. Mas a questão é que o que está inalterado não é o número, é a proporção. Então aqui está errado também. E aí na letra E, entre pessoas com diagnósticos de AIDS, o quociente, ou seja, né, o resultado aqui da divisão, do número de homens pelo número de mulheres, tendeu à estabilidade a partir de 2002. É o que você está vendo aqui. Resposta, então, letra E de estabilidade. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal. Amanhã tem mais e até a próxima.